Olá, bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Depois de algum tempo, né, sem a gente apresentar o nosso estudo bíblico aqui nas terças-feiras, foram 2 terças-feiras nós ficamos sem, porque foi período que eu tive problema no meu Facebook. Meu Facebook foi invadido e acabou que eu tive problema. Depois meu celular quebrou. Enfim, a gente acabou ficando aí 2 terças-feiras sem o estudo bíblico, né? Mas hoje, com a graça de Deus, estamos aqui de volta e eu tenho assim, uma alegria muito grande, para mim uma honra muito grande poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho estudado, né? E tem sido realmente, assim, para mim, algo muito gratificante, né? Porque é um momento em que eu não só coloco em prática aquilo que Deus tem me dado, mas é um momento também que traz muita inspiração para a minha vida, eu poder compartilhar isso com vocês. Então, para mim é motivo de muita honra. Tá, eu queria já agradecer o pessoal que está com a gente aí, que a Fran, que está aqui, aproveitar já desejar um bom dia para todo mundo que trabalha lá com ela, o Rogério, né? Lembrar da vida do Luiz, que Deus também possa estar com ele na casa dele, né? Aí nós temos aqui também Holanda, lembrar também da Maria, né? Que Deus possa também estar com ela lá. Eu creio que tudo vai dar certo. Lembrar da Paula, que está aqui com a gente também, né? E enfim, todo o pessoal que trabalha aqui com a gente, que Deus possa abençoá-los. Mandar um abraço grande pro Hildebrando, meu irmão, que saudade que eu tô. Que Deus possa preparar momentos aí pra gente tomar um café junto e poder bater um papo, né? A Sara, que Deus abençoe também, viu? A Sara Cileia, que Deus também abençoe. O Luiz Carlos, Marcelo, a Isilda, que saudade, Isilda. Que Deus também possa te abençoar aí com saúde e te fortalecer. Hoje eu queria... Eu sempre tenho uma mensagem. Há um tempo atrás eu já falei sobre isso. Quando eu estive em Israel, na minha volta, eu trouxe uma mensagem sobre esse assunto. Mas hoje eu queria falar com vocês mais assim, como um estudo bíblico mesmo, né? A Bíblia, ela traz algumas expressões que, se a gente não souber, se a gente não interpretar, a gente acaba ficando no vácuo, como diz aí os jovens, né? A gente acaba não entendendo. E é importante a gente entender todas as expressões da Bíblia. Até porque nada do que está aqui na Bíblia está por acaso. Tudo que foi escrito na Bíblia tem um significado, tem um motivo, né? Até os nomes lá, genealogia, às vezes a gente começa a ler aquilo, é uma leitura chata, né? Você pegar aquele monte de nome, porque o fulano viveu tantos anos e teve tal filho, aquele filho, até isso não está ali por acaso, tem uma explicação. Se a gente for fazer um estudo bíblico, você vai ver que tudo tem uma explicação, né? Só para dar um exemplo, né, dos nomes, eu acho que eu já falei também sobre isso. Quando a gente pega lá os nomes dos descendentes de Noé, né, tem uma parte são os descendentes de Sem, que era um dos filhos de Noé, o outro é o descendente de Cã, que teve um filho chamado Cush. Aí, se você pegar e estudar, você vai ver que todas as nações inimigas de Israel descendem desse rapaz chamado Cush, porque o pai dele foi amaldiçoado por Noé, porque viu nudez de Noé, era um dos filhos de Noé, viu nudez e foi amaldiçoado. O outro foi abençoado. Do outro vem, de Sem, né, vem a descendência, vem Eber, que daí vem o nome Hebreus, né, que aí depois disso vem Abraão. Então, Abraão descende de Sem e os inimigos de Israel todos descendem de Cush, né? Então, o pessoal que criou lá a Babilônia, o pessoal que criou Nínive, capital da Síria, os filisteus, né, os amorreus, jebuseus, gigarzeus, heteus, eveus, todos eles descenderam de Cush. Então, tudo tem uma explicação. Mas hoje, o que eu queria ler com vocês e falar, já entrando no estudo, é uma expressão que está lá no Evangelho de Mateus. Jesus, quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto, foi tentado 40 dias, 40 noites, ele ficou no deserto sendo tentado. E quando ele voltou, ele começou a formar uma equipe que caminharia com ele.
Quando ele voltou, ele montou ali os discípulos, ele começou a escolher os discípulos, né, montando a equipe para caminhar com ele. Mas olha só, tem uma expressão aqui que está no Mateus capítulo 4, no versículo 15, que diz assim, olha, terra de Zebulon, terra de Naphtali, eu vou ler um pouquinho antes, olha só, eu vou ler a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, olha só, tem alguma tradução bíblica, essa que eu li fala da Galiléia dos gentios, eu até escrevi em cima aí do vídeo, Galiléia das nações, porque tem algumas bíblias, a que eu li aqui é uma NVI. Se você pegar a Bíblia corrigida, né, a Bíblia corrigida de João Ferreira de Almeida, fala assim, olha, cadê aqui? Peraí, o versículo está aqui. Jesus, o versículo 15. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Essa expressão aqui, a Galiléia das nações, ou a Galiléia dos gentios, né? E depois fala o seguinte, que o povo que andava na sombra da morte viu uma grande luz. Isso aqui não está aqui por acaso. Ele fala assim, isso aqui foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Vamos ver o que disse o profeta Isaías. Está lá no capítulo 9 de Isaías. Quer ver o que diz o profeta? Então vamos lá. Eu tô demorando um pouquinho aqui, mas eu quero explicar muito bem, depois é lógico que a gente vai entrar na mensagem, tá bom? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz. Olha só, fizeste crescer a nação e aumentar sua alegria. Então, Isaías profetizou sobre isso, sobre a Galiléia das nações ou a Galiléia dos gentios, e fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por que tem essa expressão, a Galiléia dos gentios ou a Galiléia das nações? Por que será que Jesus escolheu começar o ministério dele pela Galiléia? Né? Porque aqui fala, no texto que nós lemos em Mateus, fala que ele voltou para a Galiléia e que então ele saiu de Nazaré, onde ele tinha vivido, e foi para Cafarnaum, também na região da Galiléia, ali do mar da Galiléia. E ele fala caminho do mar. Então é o seguinte, em Israel existia há muito tempo atrás um caminho, uma estrada que cruzava Israel e ia até o Líbano, e essa estrada era conhecida como caminho do mar, porque ela margeava o mar da Galiléia, que é um lago de água doce, mas depois ela ia até lá na frente no mar Mediterrâneo. E essa terra, a Galiléia dos gentios ou a Galiléia das nações, era uma terra onde tinha um peso espiritual muito grande. As pessoas que andavam ali, elas andavam sobre um peso muito forte, era um lugar escuro e um lugar tenebroso. O pessoal que é o historiador que conta essa história, diz que lá as pessoas tinham até medo de passar ali perto, porque era um lugar realmente muito sombrio, muito pesado. E aí a gente vai entender na Bíblia o porquê disso. Então, se a gente pegar lá no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, quando Deus está falando com Moisés no Monte Sinai, ele dá os mandamentos, ele dá a tábua dos mandamentos para Moisés, no capítulo 21, no capítulo 20 é que ele dá os mandamentos. No capítulo 21, Deus ele fala para Moisés assim, olha,
Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Todavia, se não fizer intencionalmente, mas se Deus permitir, designei um lugar para onde poderá fugir. Então Deus está dando aqui algumas regras para Moisés. Deus ele está dando os mandamentos, está dando algumas leis para Moisés lá no Monte Sinai, e ele vai falando como que ele quer que trate cada situação. Sobre a questão do homicida, sobre o homem que agrediu o irmão, enfim, ele vai dando aqui o código penal para Moisés. E ele fala o seguinte, que o cara que matar o outro precisa morrer também. Depois tem a expressão, é aqui nesse texto 21, que tem a expressão que Jesus citou lá, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? É aqui que tem isso, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Tá no capítulo 21 aí do livro de Êxodo. Se você depois quiser dar uma lida, fala o seguinte, que da mesma forma que o irmão feriu o outro, ele também será ferido. Mas olha só o que Deus fala para Moisés. Todavia, se não o fez intencionalmente, designei um lugar para onde poderá fugir. Então, quando o cara comete um crime doloso, ele tem que pagar com a própria vida. Mas quando ele comete um crime culposo, ou seja, quando ele é culpado de algo, mas que ele não fez por vontade própria, que ele não fez com dolo, que ele não fez com aquela intenção, ele então teria que ser poupado. Então, essa é a regra. E Deus fala para Moisés, eu vou preparar um lugar para onde você vai levar ele, certo? Aí quando a gente vai lá no livro de Números, então Deus, ele completa esta determinação para Moisés. Então veja só, no livro de Números, capítulo 35, Números 35, a partir do 9, olha só o que diz. Disse também o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que quando atravessar o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem as suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Então tá vendo? Deus está completando aquilo lá. Quando alguém matar outra pessoa sem intenção, você vai criar para eles cidades de refúgio. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão as cidades de refúgio. Então, Deus está falando para Moisés, olha, quando tiver esse crime que não foi intencional, você vai levar essa pessoa para uma cidade de refúgio e ele vai ficar lá até ele ser julgado. Por quê? Para ele não ser condenado antes do julgamento e para proteger ele do vingador, ou seja, ele matou alguém lá de uma família, a família quer matar ele, não podia. Por quê? Porque ele não tinha sido julgado, não dava para saber ainda se foi com dolo ou não. Então ele era levado para essa cidade de refúgio e ali ele ficava protegido. Ele ficava num lugar ali, como se fosse um presídio aguardando a sentença, né? Só que ele ficava, na verdade, numa cidade que era a cidade de refúgio. E então Deus falou para Moisés isso, falou, quando vocês passarem o Jordão, quando vocês assumirem lá a terra que eu tenho prometido a vocês, você vai separar um lugar que será a cidade de refúgio. Tá? Aí olha só o que diz no versículo 24, eu estou lendo o livro de Números, capítulo 9, agora eu vou ler a partir do 24. A comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tenha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Então, Deus está falando para Moisés isso aqui, olha, o acusado tem que ficar na cidade de refúgio até ele ser julgado pelas autoridades ou até a morte do sumo sacerdote. Se ele sair antes, ele pode ser morto. Mas então ele tem que ficar lá
quando ele for julgado, se ele for culpado, ele é pena de morte. Se ele for inocentado, então ele volta para casa e ninguém pode tocar nele, ou depois do julgamento, ou depois da morte do sumo sacerdote. Então, naquele ano, quando o sumo sacerdote que estava em serviço morresse, aquele homem que está esperando julgamento na cidade de refúgio também poderia ser liberto, ok? Então, nós vimos que existia uma pena, e nós sabemos que existia um lugar onde aquele que estava aguardando o julgamento tinha que ficar. E esse lugar onde era? Na cidade de refúgio. Agora nós vamos começar a amarrar tudo isso. Agora nós vamos ver Josué, capítulo 20. Então o que aconteceu? O povo de Israel tinha saído do deserto, aqui eles estavam no Monte Sinai, né, Deus dando as leis, Deus dando as orientações para Moisés. Depois eles continuam, eles passam mais 38 anos no deserto, que o total foi 40 anos que eles ficaram perambulando pelo deserto. Depois disso, Moisés morre, Josué assume o comando, e Josué ajuda o povo a atravessar o Rio Jordão. Eles entram em Jericó, e ali eles começam então a invadir a terra de Israel e a tomar posse daquilo que era a promessa de Deus para eles. Então, depois que eles entram na terra de Canaã e que eles tomam posse das cidades, Josué começa a dividir a herança entre eles. Então ele pega, eram 12 tribos, 12 representantes dos filhos de Jacó, e esses 12 representantes começam cada um receber a sua herança, cada um receber a sua parte. Depois que Josué faz tudo isso e que ele divide tudo, Josué lembra daquilo que Moisés tinha passado para ele, as cidades do refúgio. Então Josué, dividindo as terras, ele fala assim, disse o Senhor a Josué: diga aos filhos de Israel que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer ao julgamento perante a comunidade, e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Então olha só, Deus está lembrando aqui Josué. Deus chama Josué e fala: conforme eu falei para Moisés, você vai separar as cidades de refúgio, as cidades aonde quem cometer o crime vai para lá. E aí Deus está lembrando ele aqui. O cara vai ter que chegar nessa região, das cidades do refúgio, e vai ter que procurar uma autoridade, os anciãos, normalmente eram os anciãos, as autoridades, e falar: olha, eu cometi um crime, estou aqui para ser julgado. E aí então ele ficava ali. Se alguém fosse procurá-lo para matar, eles não poderiam entregá-lo, eles tinham que protegê-lo até que ele fosse julgado, e até a morte do sumo sacerdote. Bom, dito tudo isso, nós vamos ver agora, lá no primeiro livro de Reis, Davi, ele teve um filho chamado Salomão, mas Davi ele fez muitas amizades. Os povos, os reis que estavam ao redor ali de Israel, tinham um respeito muito grande por Davi. E um deles era Irão, que era rei de Tiro, que era ali aonde hoje nós sabemos que é o Líbano. E ele tinha ali algumas cidades, algumas nações, algumas províncias que estavam sob o comando dele. Irão, o rei de Tiro, gostava demais de Davi, gostava muito de Davi. E quando Salomão assumiu o reinado, Davi morreu, Salomão assumiu o reinado no lugar do pai dele, que era Davi. O rei de Tiro ficou muito feliz. Então, olha só, capítulo 5 do primeiro livro de Reis. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo de honra ao nome do Senhor.
o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor o Senhor meu Deus concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos e nem calamidades. Pretendo por isso construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar construirá o templo em honra do meu nome. Agora eu te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano, os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei os teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Mas os meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Então olha só, Salomão mandou a carta para o rei pedindo cedro, e o rei aceitou. Então o que ele fez? Ele cortava o cedro do Líbano, tinha Sidônia ali também, que eram os sidônios, mas eles cortavam o cedro do Líbano e eles faziam jangadas e punham no mar. E eles levavam pela costa, levavam pelo mar, até descendo até Israel, né? Eu tenho um mapa aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu percebo que tem gente que está entrando aí que faz o estudo bíblico comigo via Skype. Peço paciência então, porque o pessoal já viu esse estudo, porque no domingo eu falo com o pessoal lá da igreja que congrega comigo pelo Skype, né? E depois esse estudo eu estou dando aqui hoje para vocês. Então eu peço paciência então, pessoal. Olha só, aqui nós temos o mapa e aqui, ó, nós temos Tiro. Tá vendo? Onde Hirão ficava. Aí acontecia, ele punha a madeira cortada aqui e a madeira vinha pelo mar até chegar em Israel. Quando chegava aqui em Israel, Salomão pegava com o pessoal dele e tirava do mar e levava para o Monte Moriá, onde seria construído o Templo de Salomão, no Monte Moriá, onde hoje em Jerusalém tem aquele domus dourado, aquela cúpula dourada. Quando você vê Jerusalém, você vê lá um templo com uma cúpula dourada. Aquilo lá não é dos judeus. Aquela cúpula, na verdade, aquilo ali é um templo que pertence aos muçulmanos, né, aos árabes. E quando os italianos, quando o Império Romano, né, quando o Império Romano destruiu o Templo de Salomão, quando Herodes mandou destruir, e o Império Romano destruiu o Templo de Salomão, que estava em cima do Monte Moriá, os muçulmanos invadiram depois disso a terra de Israel, e eles construíram o templo deles justamente em cima do Monte Moriá, onde estava construído o Templo de Salomão. Então hoje aquele domus dourado, na verdade, apesar de parecer um símbolo de Jerusalém, né, é algo que pertence aos muçulmanos e não aos judeus, tá? Só para a gente esclarecer. Então, mais uma vez eu quero pedir paciência ao pessoal que me acompanha no Skype lá. Quem quiser depois tem um link na Cristo Vive Mananciais, a igreja tem um link que você pode acessar ali e entrar no Skype para fazer os estudos bíblicos com a gente também. Nós temos estudos bíblicos nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e também no domingo de manhã, tá? Então vocês estão convidados também para participar com a gente via Skype desses estudos. Mas então, voltando aqui ao nosso texto, quando o rei de Tiro então atende o pedido de Salomão e ele corta então a madeira de cedro do Líbano e manda em jangadas pelo mar até Israel. Israel chega lá, Salomão manda tirar isso daí. Salomão fica muito feliz, é lógico, né, agradece muito o rei de Tiro, e ele tem no coração de dar um presente para o rei de Tiro.
Então, o que Salomão faz? Ele, olha, eu quero te dar um pedaço de terra com cidades para você aí, para o seu reinado. Por que isso? Porque naquela época o poder do rei, ele era medido pela quantidade de províncias que ele tinha sob seu comando, pelo tanto de terra que ele tinha e pelo tanto de nações que ele dominava. E Salomão deu um grande presente para o rei de Tiro, que foi uma região com cidades, com 20 cidades que pertenciam a Israel, que ele passou então para o Líbano. E qual é esse lugar? Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando ele veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Então olha só, o que Salomão fez? Salomão pegou a região da Galileia, as cidades da Galileia, e deu para Irão. Quais são essas cidades? As cidades do refúgio. Por isso é conhecido como Galileia dos gentios, porque você deve saber, mas se não vou falar agora, na Bíblia, quando trata de judeu, eles chamam de hebreus. E quando não é hebreu, é gentil. Então todo o povo que não era da descendência de Isaac, né, da descendência de Abraão e Isaac, era considerado gentil. Só os judeus, então tinha os hebreus e os gentios. Como Salomão pegou a região da Galileia e doou para o rei de Tiro, ele pega então aquela região das cidades de refúgio e doa para um outro povo que não é o povo hebreu. Então ali passa a ser conhecido como a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações, que seria de outras nações, né? Então a Galileia, que era conhecida naquela época como cidade do refúgio, passa a ser chamado Galileia dos gentios ou Galileia das nações. Então, o rei de Tiro, quando chega lá, ele não gosta. Por quê? Porque era aquilo que eu te falei no começo. Era um lugar sombrio, um lugar tenebroso, um lugar onde as pessoas tinham medo até de passar perto, né? E foi justamente esse pedaço aí que Salomão deu ao rei de Tiro. Depois voltou para Israel. Mas por que eu estou dizendo isso daí? Para explicar aquela expressão que a gente vê, que o povo que andava em trevas, o povo que estava no lugar, sentado no lugar da sombra e da morte, viu uma grande luz. A Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, é estas cidades de refúgio, onde ficava cheio de homicidas, né? Ali o peso espiritual era forte por causa disso. Era uma cidade habitada por homicidas, eram cidades habitadas por homens que estavam aguardando o julgamento, né? Então era um lugar realmente espiritualmente pesado. As pessoas tinham medo de passar por ali, porque era um lugar sombrio, um lugar que ficava em trevas. Então agora a gente pode entender o que tem a expressão aqui em Mateus, que fala o povo que andava. Deixa eu abrir aqui de novo, Mateus capítulo 4. Aí eu vou fazer uma mensagem muito rápida, passar uma mensagem muito rápida para você, tá bom? Mateus 4:15. Mateus 4:12, vou ler de novo, porque agora vai ficar mais fácil entender, né? Ó, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só, não foi por acaso que Jesus começou por ali. Não foi por acaso que Jesus escolheu aquele lugar. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas precisavam enxergar a luz. Se você pegar em Lucas, quando Simeão também ele vai e ele tocou um telefone aqui, gente, só um minutinho, por favor, que tocou o telefone aqui, me desconcentrou. Mas quando Jesus ele começa
a visitar os lugares, né? Eu estava falando de Simeão, desculpa. Simeão, ele, lá em Lucas, no capítulo 2, Simeão também, ele fala isso. Lucas 2, 32. Quer ver? Lucas 2, 32. Fala assim, olha, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então olha só o que ele fala, luz para a revelação aos gentios. Então Jesus, ele não escolheu por acaso aquela região. Jesus não escolheu por acaso ali as cidades em volta do mar da Galileia, porque a Galileia das nações, que era conhecida, a Galileia dos gentios, que andava em trevas, passou então a enxergar a luz, que era a luz de Cristo. E a mensagem que eu quero deixar para você é que, vocês viram lá, que eu li várias vezes, que a pessoa, ela ficava aguardando o julgamento, ou até a morte do sumo sacerdote, né? Nós somos seres humanos, pecadores, que em outro tempo nós andávamos em trevas. Em outro tempo nós andávamos no lamaçal do pecado, no lugar tenebroso que é o pecado. A gente estava nas mãos de Satanás, até que Jesus veio para nos libertar, até que Jesus veio para nos tirar desta Galileia dos gentios. Então nós não somos judeus, então nós vivíamos num local de sombra da morte, que era no pecado. E Jesus vem justamente para nos tirar. Nós precisaríamos esperar o julgamento final de Deus. Tem algumas parábolas que Jesus conta, que é a parábola, por exemplo, do joio e do trigo, que ele fala que no final Deus vai separar, né? que o proprietário vai separar o joio do trigo. Temos também a parábola que ele fala do bode e da ovelha, que ele fala que no momento também crucial, que no momento da final do julgamento, ele vai também separar o bode das ovelhas. Então, Jesus, ele está dando essas palavras para falar o seguinte, que vai ter um juízo final, vai ter um dia onde Deus vai fazer a separação, onde ele vai levar o povo para o céu e aqueles que não foram agraciados vão para o inferno, ou aqueles que não aceitaram Jesus, né? Porque todos eu acho que vão receber a graça de Deus, todos vão ter a oportunidade de aceitar ou não a graça que Deus derrama sobre nós, né? Mas João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele está preparando um momento em que ele vai fazer essa separação. Porém, nós não precisamos esperar para a gente ter a nossa libertação. Por quê? Porque o sumo sacerdote morreu. Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Se você pegar o livro de Hebreus, você vai ver que ele é o mais perfeito, o sumo sacerdote, que veio justamente para nos dar a libertação. Então, quando Jesus morre na cruz, é a morte do sumo sacerdote, para nós que estávamos esperando um julgamento final. Então, se você quer ser justificado por Cristo na cruz, você já está liberto do pecado. Nós só precisamos aguardar a volta de Jesus, ou nós só precisamos esperar, então, se a gente morrer antes, esperar a hora que Deus concluir o plano de salvação e nos levar para Nova Jerusalém, para a Cidade Santa. Então, o que eu quero dizer para você é isso, é que o nosso sumo sacerdote, ele já morreu. O sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele morreu para nos dar vida e vida eterna. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, é que hoje o sumo sacerdote, ele faleceu para nos dar libertação. Assim como nós vimos aqui na Galileia dos gentios, nós estamos vendo também que nós vamos ter liberdade através da morte do sumo sacerdote. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Eu quero fazer uma oração, quero agradecer as pessoas que estavam com a gente aqui o tempo todo, mandar um abraço. Vixe, olha, muita gente, vou falar de alguns aqui, ó. Da Fran, da Sara, do Idebrando, da Cilé, do Luiz Carlos, do Marcelo, da Isilda, do Oscar, do Alex,
do Carlos Oliveira, do Ezequiel, da Rosângela, da Eliana Marinho, do pastor Wagner Venâncio, nosso pastor presidente lá. O pastor Wagner deu o link aqui, ó, do Skype, tá? Se você quiser, pega o link aí, para você acompanhar a gente nos estudos bíblicos, tá bom? Luiz Carlos, João Carlos, enfim, todo mundo. Mandar um abraço para o Marco Lena, que falaram que o Marco Lena também está assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero te apresentar a vida, Senhor, dessas pessoas que estão comigo, a minha vida, a minha família também. Pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe de uma forma sobrenatural. Senhor, que a gente possa ser liberto, Pai, através do sangue de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote que verteu o seu sangue na cruz para a libertação dos nossos pecados. Pai, nós somos pecadores, sim, e nós um dia poderíamos até esperar o julgamento final, mas pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar deste mal, desse lugar de trevas, desse lugar da sombra da morte e nos trazer a luz, Pai. Então, assim como aquele povo que vivia nas cidades do refúgio viram uma grande luz, nós também hoje podemos enxergar esta luz, Pai, a luz que nos ilumina. Então, Deus, eu te agradeço e eu te peço, ó Deus, não aparte essa luz das nossas vidas, que nós nunca mais, Senhor, voltemos a andar em trevas, porque o seu Filho Jesus veio para nos dar luz, para nos dar vida e vida e abundância. Então, Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que trabalham comigo, obrigado pelas pessoas que me acompanham aqui por essa live, obrigado, Deus, pela minha família, pela minha casa. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Eu quero abençoar cada lar que está representado aqui com essas pessoas. Quero abençoar cada família, Deus, que está nos acompanhando através aqui dessa rede social. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Meus amados, obrigado. Terça-feira que vem nós estaremos novamente, se Deus quiser. Agora vamos ver se a gente volta em definitivo, né? Que nós resolvemos o problema. Então terça que vem com mais um estudo bíblico aqui no Quem Tem Sede Venha. Amém? E não se esqueça, se quiser, então, quarta, 8 da noite, sexta, 8 da noite, domingo de manhã, nós temos estudo bíblico via Skype também, que o endereço está aí, tá bom? Um abraço pro Silvio Talarico, um abraço pro Vanderlei, que entrou também agora aí, pra Rosa. Deus abençoe a todos vocês.